RIBcast. Tudo o que você precisa saber sobre o Registro de Imóveis Brasileiro. Olá, comunidade registral! Estamos aqui em mais um episódio do nosso RIBcast. Este é o quarto episódio da segunda temporada. Vocês já me conhecem, eu sou Érica Stocco, diretora de comunicação do RIB, e hoje nós daremos novos passos nessa jornada da regularização fundiária. Hoje o tema é muito prático e específico para contagiar e incentivar o cidadão com casos práticos de regularização fundiária e um caso em que a pessoa realmente sofreu com seu imóvel que não estava regularizado. Para passar por essa jornada de hoje riquíssima, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, teremos hoje a contribuição da diretora de regularização fundiária do RIB, Clícia Maria Roqueto Silva, que é oficial do Registro de Imóveis do Paraná desde 2017, diretora de regularização fundiária urbana do Registro de Imóveis do Brasil, graduada em Ciências Jurídicas e Sociais, pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal, com capacitação para o ensino no Magistério Superior, pós-graduada em Direito Notarial e Registral e mestranda em Ciências Jurídicas. Olá, Clícia, tudo bom? Oi, Érica. Olá a todos que estão acompanhando esse episódio do RIBcast. É uma alegria muito grande participar aqui com vocês. Eu gostaria de te agradecer, Érica, minha colega querida, aqui do estado do Paraná, pelo convite e pela oportunidade de abordar um tema tão relevante que é a regularização dos imóveis. Muito obrigada, Clícia. E para enriquecer ainda mais o nosso RIBcast de hoje, nós temos a presença da Lohane Batista. A Lohane Batista, de 28 anos, moradora da comunidade do Cabana, jornalista e idealizadora do canal de comunicação Conecta Cabana, membro da diretoria da Associação Cabana Compassiva e a Associação dos Moradores do Aglomerado Cabana de 2020 a 2023, atuando como funcionária da Associação dos Moradores do Aglomerado Cabana, redigindo documentos de imóveis como contratos de compra e venda, aluguel, transferência de posse, atendendo a demanda da comunidade que não tem os imóveis regularizados nesta área que é considerada Zona Especial de Interesse Social, ou seja, uma ZEIS. Então a Lohane tem uma bagagem incrível. Olá, Lohane, tudo bom? E aí, Érica, tudo bem? Olá a toda a equipe do RIBcast, a todo mundo que está assistindo. Prazer, Clícia, de estar trocando essa ideia aqui com você também. E obrigado pelo convite. Antes de nós iniciarmos o nosso RIBcast de hoje, eu queria trazer para vocês um convite para nós ouvirmos o depoimento da Maria Letícia. A Maria Letícia é moradora de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e traz para a gente uma experiência não tão agradável quanto a falta de regularidade de seu imóvel. Vamos ouvir? Olá, me chamo Maria Letícia, tenho 29 anos hoje e em 2016 eu e meu marido, nós morávamos na casa do meu sogro e da minha sogra. E no fundo da nossa casa tinha uma casinha que estava sem telhado, com os muros quebrados, e aí meu marido conversou com meu sogro e tudo estava certo para a gente construir nossa casinha lá atrás. Decidimos quebrar, reconstruir, levantar muro, bater laje. Estávamos num momento muito feliz da nossa vida, íamos nos casar, estava construindo um espacinho para mim e para ele lá atrás. Colocamos porcelanato no nosso quarto, planejamos nossa cozinha, nosso banheiro grande, tudo ocorrendo muito bem, quando de repente chega uma carta de despejo para a gente poder sair da casa. Já tínhamos batido laje, já tínhamos botado porcelanato, estava colocando a fiação da casa e todo o nosso sonho foi por água abaixo. Por falta de regularização do documento, nós tivemos que sair
sair e deixar todo o nosso sonho para trás. Foi um momento muito difícil, muita tristeza, não sabíamos o que fazer. Só saímos de lá e procuramos uma casa para alugar, e até hoje estamos morando de aluguel por falta de recurso, né, de dinheiro para poder comprar uma casa própria. Mas a gente crê que tudo vai ocorrer e a gente vai encontrar e vai dar tudo certo. Mas por falta de regularização do documento, perdemos nossa casa, nosso sonho, e tudo foi por água abaixo. O relato da Maria Letícia, que a princípio parece uma exceção, um caso excepcional da nossa sociedade, não é. Nós sabemos que, pelas últimas estatísticas, praticamente 50% do solo brasileiro está abarcado, abraçado por propriedades irregulares. Nesse exemplo da Maria Letícia, que nos deixa muito triste, mas nos diz o quanto cada cidadão pode se preocupar com a regularização do seu imóvel, ou quanto cada prefeitura pode se preocupar com a regularização do seu território, ou ainda o quanto cada registrador pode se responsabilizar, para além das dependências do seu cartório, com a regularização do território sob sua circunscrição e como evitar que situações como essa da Maria Letícia aconteçam. E aí eu venho com a primeira pergunta para Clícia. Clícia, o relato da Maria Letícia exemplifica bem um dos malefícios em não ter o devido registro e regularização do imóvel, que é o risco de vir a ser despejado. Você pode explicar como isso ocorre? Como uma pessoa, mesmo ocupando o imóvel há anos, pode vir a ser despejada caso outra pessoa faça o registro do imóvel antes? Ô, Érica, infelizmente essas histórias, como a que a Maria Letícia nos contou, elas são muito comuns no Brasil, né? Os problemas fundiários, eles não estão apenas em um local específico, em uma determinada região do país. Eles nos acompanham desde o nosso descobrimento, devido à forma com que foi feita a distribuição das terras, que privilegiam a concentração na mão de poucos, né? Mas eu acho que muito mais do que isso, essas irregularidades acontecem por conta da falta de informação. Nós temos no Código Civil um artigo que disciplina que a propriedade de uma determinada área, ela somente se transfere mediante o registro do título no cartório de registro de imóvel. Ou seja, né, aquela frase que a gente repete tanto: quem não registra não é dono. E ocorre que a maioria da nossa população, ela desconhece essa normativa. E ela acredita que um simples contrato de gaveta ou qualquer outro documento já lhe assegura o direito de propriedade. Por isso que eu acho tão importante a gente conversar a respeito desse tema. Eu recebo dia a dia, né, no balcão aqui do cartório, pessoas que muitas vezes têm uma escritura pública que é totalmente passível de registro, mas ela não é a proprietária do imóvel porque ela nunca trouxe essa escritura para registrar. Então eu falo assim, a regularização dos imóveis é um processo essencial, né, para proporcionar a estabilidade e a tranquilidade aos ocupantes, além de contribuir para o desenvolvimento urbano e para a melhora da qualidade de vida das comunidades. É através desse processo que a gente vai promover a inclusão social, a promoção da justiça, e a gente vai evitar que situações assim, como a da Maria Letícia, aconteçam. Eu falo que o registro do imóvel no cartório, ele vai além da legalidade, porque ele está intimamente ligado à segurança jurídica, à valorização do patrimônio e à garantia dos direitos. Eu acho que assim, se a pessoa tem qualquer dúvida, né, quanto a um documento que ela tem em casa, se ela é realmente proprietária ou não daquele imóvel, o melhor lugar que ela precisa, né, o primeiro lugar que ela precisa pensar aí é no registro de imóveis. Ir até o cartório, vai lá com essa documentação e pergunte para o oficial, né, ou para os colaboradores, se ela realmente é proprietária ou não e qual que é a melhor forma para ela regularizar esse imóvel. Excelente, Clícia. E você comentou aqui, trouxe um trecho da sua fala que eu vou repetir para que a gente possa enfatizar para os nossos ouvintes. O registro é um processo essencial.
ele não é uma mera formalidade, como alguns pensam, né? Não adianta eu ter aquele título, aquele documento, aquela prova qualquer que seja na minha gaveta e achar que registrar aquele documento é uma mera formalidade, né? Porque ele, além dele ser essencial, é o que torna aquela tua propriedade pública. Antes está lá na tua gaveta, você tem conhecimento daquele fato, mas é necessário que toda a sociedade tenha conhecimento dessa aquisição, dessa compra desse imóvel, e é neste momento no registro que a sua aquisição ganha segurança jurídica, que é o que você comentou, né? E sobre esse trânsito de documentos e sobre essa insegurança, eu vou agora levar a pergunta a Lohane Batista. Lohane, o relato da Maria Letícia, apesar de ser do Rio de Janeiro, representa, como a gente já comentou, a situação de muitos brasileiros. Inclusive, nossa convidada aqui hoje, a Lohane, conhece bem essa realidade, vivenciada por ela e pelos quase 70 mil moradores do aglomerado Cabana Pai Tomás, em Belo Horizonte. A título de curiosidade, no aglomerado Cabana Pai Tomás chegou a habitar cerca de 80 pessoas em mais ou menos 360 metros quadrados, segundo a nossa fonte de pesquisa. Então, Lohane, estou muito curiosa para que você conte para a gente sobre essa sua experiência. Qual é a situação do aglomerado Cabana Pai Tomás hoje em dia? Bom, então, tentando contextualizar um pouquinho da história do Cabana, é uma comunidade que ela foi fundada na década de 60 e ela é fruto de uma ocupação, né? Então, tudo conquistado até hoje dentro da comunidade foi de luta dos próprios moradores. Então, às vezes, é por isso que essa questão da regularização hoje em dia dentro da comunidade não seja uma pauta trazida pelos seus moradores dessa grande necessidade, às vezes pela falta de conhecimento mesmo, sabe? Porque antigamente, nessa luta pelo território que foi conquistado, houve outras demandas mais urgentes, como saneamento básico, né? Então acabou que o pessoal não viu, eu acredito, né, que o pessoal não tenha visto essa necessidade da regularização do imóvel como algo urgente naquela época e hoje em dia também. Ou seja, a regularização ela foi acontecendo, as pessoas foram tomando posse daquele espaço e inclusive isso foi passando de uma geração para outra, segundo consta nossas fontes. É isso? Tem verdadeiras famílias que têm gerações dentro desse aglomerado. Não é isso, Lohane? Isso, exatamente. A população do Cabana, de grande maioria, hoje em dia, por exemplo, são pessoas que são filhos e netos dos antigos moradores que ocuparam o território. Então, assim, se vem de algo antigo, de não ter essa regularização de antes, isso vai passando de geração em geração, porque a atual geração acredita, né, que seja algo de herança e que eles não correm o risco de perder isso, né? Então, como eu disse, é realmente pela falta de conhecimento mesmo. E Lohane, conta pra gente como que toda essa problemática impactou a associação de moradores do aglomerado, no qual você trabalha e trabalhou redigindo os contratos. Então, eu trabalhei na associação durante 3 anos, né, efetuando esses documentos na secretaria da associação mesmo. Hoje eu faço parte da diretoria, né, então não estou atuante lá diretamente, mas estou ali na gestão. Né. A associação ela nasceu junto com a comunidade, por essa questão mesmo de organização e mobilização comunitária. E antigamente, igual eu disse na minha primeira resposta, a necessidade era o saneamento básico, né? Então a associação estava ali junto com essa mobilização diante da comunidade. No decorrer dos anos, essa necessidade muda. Então, uma das necessidades de quando eu estava lá na associação era essa questão de ter um documento do território,
né? Porque a comunidade, ela é uma área ZEIS. A Clícia vai poder explicar isso melhor para a gente depois, mas aqui a gente não tem documentos, né, dos imóveis, como eu disse também, é uma área é uma ocupação, né? Então, assim, o pessoal chegava, os moradores chegavam na comunidade querendo um documento do imóvel. E a associação, tentando ajudar essa demanda da comunidade, a gente efetuava esses documentos de compra e venda, né, com a logomarca e carimbo da associação, para resguardar também ali que tem uma instituição pelos moradores ali que precisam dessa demanda. Então, a gente redigia esses contratos de compra e venda para ter algo ali explicando, né, que fulano vendeu para ciclano, para ter algo documentado. O de posse a gente fazia falando que fulano de tal é proprietário deste imóvel há tantos anos. Isso a gente fazia uma investigação do histórico desse imóvel, né, vendo contas de água e luz, tá em nome de quem, para quem que passou posteriormente. Então a gente tinha esse contato também com a CEMIG, com a Copasa, com a Urbel também, que atua dentro da comunidade, e que também aceitavam esses documentos da associação, que eram redigidos pela associação, como uma comprovação, porque a gente realmente fazia essa pesquisa desse histórico desses imóveis. Os contratos de transferência, às vezes a pessoa quer passar para um filho, quer deixar para um neto, mas aí a gente explicava a pessoa dentro das leis como que isso poderia funcionar, né? E o de aluguel também, para resguardar que aquele imóvel é da pessoa e que está sendo alugado por determinado período. Mas todos esses documentos a gente fazia orientando o morador de que não era um documento oficial, né? Era um documento ali para um acordo direto mesmo entre as pessoas, e que a gente, por exemplo, a gente dava o exemplo de que se aquela situação fosse judicial, né? Se aquela situação daquele imóvel fosse levada para o judiciário, iria da interpretação do governo ali, né? Do juiz, por exemplo. Né, ele iria interpretar aquele documento e ele veria se ele iria aceitar esse documento ou não. Então, iria muito da interpretação deles. Isso a gente deixava muito claro para os moradores, né, e que realmente precisaria de uma regularização do imóvel, mas que a gente estava fazendo um documento só para resguardar ele de qualquer problema. Interessante nesse exemplo, Lohane e Clícia, que nós podemos identificar um ponto prejudicial para essas posses, né, e para esses direitos, mas também um ponto muito positivo. Você percebe no exemplo do aglomerado Pai Tomás uma iniciativa de uma associação que compila esses documentos e, se não alerta, porque você percebe que a Lohane traz para a gente esse exemplo de alerta para o cidadão, de que eles estão compilando os documentos, mas o registro é que é o essencial, né? É o registro que vai tornar público essa propriedade e essa posse, mas ao mesmo tempo nós temos a iniciativa de uma associação de moradores. Nós temos aqui a iniciativa de uma associação de moradores, mas poderia ser a iniciativa de uma associação de vizinhos, né? Associação de um grupo de vizinhos, ou de um grupo de cidadãos, ou de um cidadão com um colega que resolve levantar essa bandeira para colaborar com essas pessoas que acabam ficando mais frágeis. Então, são dois pontos que a gente precisa considerar, né? O arcabouço, a unificação desses documentos não representa o registro da propriedade, mas essa iniciativa da Associação de Moradores foi essencial para a regularização desses imóveis. Clícia, para que todos possam entender, você pode explicar para a gente de forma simples, primeiro, o que significa dizer que uma área é de zona especial de interesse social, ZEIS, como a Lohane acabou de comentar, que o aglomerado foi caracterizado como zona especial, e futuramente esses documentos que a associação compilou e ajudou aos cidadãos e ajudou a redigir pode ser usado num processo de regularização fundiária? E ainda,
o que mais os moradores de aglomerados como esse do Pai Tomás podem fazer para garantir os seus direitos? Érica, os municípios eles podem instituir como um instrumento do planejamento urbano, no âmbito da política municipal, do ordenamento do território, essas zonas especiais de interesse social, né? Essa área ela vem delimitada no plano diretor ou definida por uma outra lei municipal e ela é destinada predominantemente à moradia de população de baixa renda. O objetivo dessas leis, né, dessa demarcação, é estabelecer normas especiais para o parcelamento, uso e edificação daquele solo, para poder viabilizar a regularização e a urbanização de áreas já ocupadas. Mas, assim, é importante a gente deixar bem claro aqui, né, que a Lei 13.465, que atualmente disciplina todo o nosso procedimento da regularização fundiária urbana, ela é expressa no sentido de dizer que a REURB, né, ela não está condicionada à existência de ZEIs. Então, para você poder fazer a regularização fundiária em um núcleo, não é necessário, né, que isso seja incluído no plano diretor ou que tenha uma lei específica. A regularização fundiária, né, de acordo com a 13.465, ela vai poder ser feita sempre que a gente estiver diante de um núcleo urbano informal consolidado. E esse núcleo, né, urbano informal consolidado, ele é aquele núcleo que é considerado de difícil reversão. Então, assim, não é só, a gente não vai levar em consideração só a natureza das edificações, nada disso. A lei traz uma série de requisitos. Né? A lei fala para a gente que vai ser considerado o tempo da ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de circulação e a presença de equipamentos públicos. A lei, ela apresenta, é importante a gente falar que hoje, né, a lei de regularização fundiária que nós utilizamos hoje, ela apresenta uma série de relativizações se comparada com as legislações anteriores. Então, eu costumo dizer que até pouco tempo atrás, poderíamos falar que a regularização do imóvel era muito complicada, né? Passava por um procedimento muito complexo. E hoje a gente tem uma lei que relativiza tantos princípios, né? Até princípios registrais. Só que nós precisamos ficar atentos, porque o procedimento ele tem regras que precisam ser seguidas para que ele aconteça de uma forma efetiva, né? E assim, a regularização, ela é um conjunto de medidas. Quando a Lohane falou ali que, na verdade, a prioridade deles era o esgoto, né? Saneamento básico. Hoje, a lei de regularização fundiária, ela não é só dar o documento para a pessoa, né? Não é só matricular aquele imóvel. A lei de regularização fundiária é todo um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, sociais e ambientais. Né? Nós temos um artigo na lei que elenca, inclusive, uma série de pessoas que podem requerer a instauração da REURB. E entre essas pessoas, nós temos a possibilidade da própria associação, né? Desde que ela tenha incluído no seu estatuto essa finalidade, né, de atuar nas atividades voltadas ao desenvolvimento urbano ou à regularização fundiária. Então, a própria associação, ela pode requerer ao município, né, ao poder público, que seja instaurada aquela regularização fundiária. Então, assim, hoje a gente tem que entender que regularização fundiária não é só entregar uma matrícula, né? Ela é todo esse conjunto de medidas. E pelos relatos, né, do que a Lohane, pelo que ela nos falou, então a gente observa assim, que o trabalho da associação é de suma importância, porque além de auxiliar na elaboração dos documentos e no esclarecimento da população a respeito das formas corretas, né, de garantir o direito de propriedade, a associação pode ser também esse requerente legítimo para solicitar a REURB da área perante o poder público. Outra questão também importante é que esses documentos redigidos pela associação, eles podem servir como prova depois, né, do tempo de posse em algum processo de regularização desse imóvel, como na usucapião, por exemplo, ou até mesmo na conversão da legitimação de posse em propriedade no curso de uma REURB.
Eu acho que assim, Érica, a Lei 13.465 ela é de 2017, é uma lei considerada até que recente e que a gente precisa divulgar, porque nós temos muitos colegas, inclusive, ou eu vejo prefeitos, né, falando na REURB como só entrega de documento, né, entrega da matrícula. E nesse ponto eu concordo com a Lohane quando ela fala que isso não é prioridade. A prioridade é trazer mudança para a vida dessas pessoas que moram ali. E hoje, a regularização fundiária, se ela for bem feita, ela traz essas mudanças. Clícia, só tira uma dúvida para a gente. Neste caso, você, né, exaltou de maneira sábia a iniciativa da associação. Mas um exemplo, um cidadão comum está nos ouvindo agora através do nosso Ribcast ou vendo o nosso vídeo no YouTube. O que ele pode fazer visualizando aquele aglomerado, aquele local onde ele reside com essa irregularidade? É necessário exatamente ter uma associação naquele lugar? Ou ele pode, junto com os seus vizinhos, procurar a prefeitura? O que você sugere para quem está nos ouvindo e que está vivenciando essa situação? Érica, a Lei 13.465, ela traz um rol, né, de legitimados que podem requerer a regularização fundiária. Que a regularização fundiária ou ela vai ocorrer de ofício, né, por interesse do próprio município, ou ela vai ocorrer e vai ser instaurada a requerimento de um desses legitimados que constam na legislação. E eu falei, né, na resposta anterior, de um dos legitimados, que é a associação. Mas nós temos o Ministério Público, a Defensoria Pública. A gente tem, inclusive, os próprios proprietários de imóveis dos terrenos que deram origem a esse parcelamento irregular. E o artigo 14, ele é expresso de que os beneficiários, né, que são aqueles ocupantes, eles podem fazer esse requerimento para o poder público de forma individual ou coletiva. Né? E aí o artigo fala que é diretamente ou por meio de cooperativas ou associações. Então, se eles estão num núcleo, né? Vamos deixar bem claro aqui, a lei se aplica para núcleos urbanos informais consolidados, né? Não é para um único imóvel, porque o objetivo da lei é realmente trazer dignidade de vida para a população que mora ali. A gente não pode querer regularizar só o aspecto jurídico pela regularização fundiária. Tem que ser analisado todos esses outros aspectos, né? Os aspectos ambientais e sociais. A regularização fundiária é isso, é trazer melhoria para a vida daquela população e integrar aquele núcleo urbano que viveu durante tanto tempo à margem ao ordenamento territorial do município. Entendi. Então o cidadão pode também requerer diretamente, né, ir até a prefeitura e apresentar a problemática da situação de onde ele habita. E também, né, Clícia, na dúvida, vai até o registro de imóveis, que o registrador vai te auxiliar na condução dessa sua dúvida, né? Lohane, como aconteceu o envolvimento da associação de moradores com esse processo de regularização? O processo de regularização do aglomerado já aconteceu? Está em trâmite? Qual que é a situação? Atualiza para a gente. Então, ainda não aconteceu esse processo de regularização dos imóveis na comunidade, né? Eu tenho conhecimento de alguns imóveis que têm algum registro, mas eu acredito que seja por interesse do próprio morador. Essa questão dessa demanda também dentro da comunidade vai muito porque já atuaram algumas empresas dentro da região, né, oferecendo esses serviços de regularização. Porém, era um valor muito alto, né, cobrado para que toda essa documentação fosse feita. Então, acabou que não teve muito sucesso essa atuação. A associação também já procurou alguns meios de tentar fazer essa regularização através da associação de moradores, né, foi na antiga gestão, porém não houve sucesso também, era um processo um pouco burocrático, né, então não houve sucesso e ficou por isso mesmo. Hoje a prefeitura ela tem feito projetos, né, para a regularização dessas comunidades, desses imóveis dentro das comunidades, porém o cabana ainda ele não foi contemplado por isso. Atualmente veio uma notícia
né, de que vai sim haver uma regularização de uma parte da comunidade, né? Igual eu disse, a comunidade tem 7 bairros inseridos, então uma parte dessa comunidade vai haver essa regularização, mas não toda ela como que compõe os 70 mil habitantes. É uma história que ainda está em construção e certamente trará para a gente uma nova pauta. Talvez daqui a alguns anos a gente volte com a Lohane para contar qual foi a trajetória dessa regularização, que é necessária para esse aglomerado, não é, Lohane? Imprescindível para essa associação, não só nessas demandas imediatas, como a gente acabou de falar de saneamento básico, mas para dar segurança à história dessas famílias. E para complementar o nosso Ribcast e complementar a trajetória que a Lohane está trazendo para a gente, que está sendo construída, convido vocês a ouvir o áudio e depoimento da Dulcineia, que é de Virginópolis, Minas Gerais, e que traz um relato de quem finalmente conseguiu a regularização de um loteamento, para estimular o nosso cidadão a ir atrás da regularização e servir de exemplo e motivação aos nossos colegas registradores. Vamos ouvir a Dulcineia? Meu nome é Dulcineia, sou filha de Davi Rodrigues Coelho e Penha, mais conhecida como Dona Cota. Nasci e fui criada na chácara esta que foi herança de meus avós paternos. Com o falecimento do meu pai, resolvemos, eu e meus 9 irmãos, lotear a chácara. Lá se vão 30 anos de falecimento, vários mandatos de prefeito, projetos, plantas e certidões exigidas e não tivemos sucesso. Quando chovia, ficávamos sem energia e sem contar que para chegar à rua tínhamos que colocar sacola nos pés ou trocar de calçado, devido ao lamaçal que se formava no beco, como chamávamos a rua, que hoje leva o nome do meu pai, Davi Rodrigues Coelho. Mas há mais ou menos 5 anos, com a REURB e a boa vontade do prefeito em questão, a chácara tornou-se bairro Capelinha, devidamente urbanizada com infraestrutura, rede de esgoto e água, energia elétrica, calçamento e passeio. O meu sonho e de muitos tornou-se realidade. Agradeço em meu nome dos demais ao prefeito, a Minas Métrica e ao Registro de Imóveis por terem abraçado este projeto. O nosso muito obrigado. Gente, a história da Dona Cota tem muito a engrandecer esse Ribcast de hoje. Primeiro, porque fala da relação. A Clícia pode, com o seu encantamento pelo tema, trazer isso para nós. Da relação direta do registrador imobiliário com histórias como essa. O quanto o cidadão deve e pode contar com o conhecimento do registrador do seu município para que histórias como essa da Dona Cota cheguem a resultados como esse que a gente acabou de ouvir, e para que histórias como essa da Lohane chegue, e com certeza chegará a Lohane, porque nós estaremos acompanhando a história do aglomerado, a entrega desses títulos, e não só esses títulos, como a Clícia já comentou, né? De outros benefícios que vêm com a regularização do imóvel. Clícia, a partir do depoimento da Dulcineia, temos exemplificado sobre como a regularização imobiliária está ligada diretamente ao acesso à infraestrutura urbana. Como isso ocorre, Clícia? Que outros benefícios podemos citar diretamente para o possuidor deste imóvel, que em breve deverá ser o proprietário jurídico e legítimo desse bem? Ô, Érica, são depoimentos como esse, né, da Dulcineia, que faz meu coração sorrir. Eu falo que foi para isso que eu me tornei registradora de imóveis, né? E é por isso que eu levanto todo dia da cama com o objetivo de fomentar e difundir cada vez mais a importância de uma regularização fundiária feita com responsabilidade, né? Cumprindo o seu real papel. O objetivo principal
né, de uma regularização fundiária é justamente integrar esse núcleo ao ordenamento territorial urbano. E quando nós falamos em integração, nós estamos falando em garantia de dignidade, né? Garantir dignidade para essas pessoas que por tantos anos eles viveram nesses núcleos informais, e está diretamente ligado à realização das obras de infraestrutura essencial. Então, como eu falei anteriormente, né, quando eu vejo algumas prefeituras ou até alguns colegas defendendo que regularização fundiária é apenas entregar uma matrícula na mão da pessoa, eu sou tomada por uma completa tristeza mesmo, assim, e até por uma indignação, porque a lei ela é muito clara, né, em dizer que a REURB ela é um conjunto de medidas. E essas medidas todas elas devem ser realizadas de forma a realmente garantir uma mudança na vida daquelas pessoas. Então, no curso do procedimento da regularização, nós temos uma fase que eu considero a mais importante de todas elas, que é a fase da elaboração do projeto de regularização fundiária. E a lei ela traz uma série de requisitos mínimos que precisam compor esse projeto. E nós temos ali entre eles, né, a necessidade da apresentação de um cronograma de serviços e implantação de obras de infraestrutura essencial, compensação urbanística, ambiental e outras. Então, assim, quando a gente vai fazer, né, a regularização fundiária de um núcleo, as obras de infraestrutura essencial, elas precisam acontecer, né? Elas podem acontecer antes, durante ou depois, mas é extremamente importante que seja apresentado esse cronograma. Por quê? Esse cronograma é o que vai obrigar depois, né, que a prefeitura e o poder público cumpra aquilo que foi prometido. Então, assim, esse cronograma ele vai vir acompanhado de um termo de compromisso que vai ser assinado por todos os responsáveis, públicos e privados, pelo cumprimento daquelas obras. E ainda, Érica, é bem importante dizer que o decreto 9310 traz a necessidade desse termo de compromisso ser assinado por 2 testemunhas, né? Porque o poder público, se ele não cumprir o cronograma, ele vai poder ser demandado, porque esse decreto afirma que esse termo de compromisso é um título executivo extrajudicial. Então, assim, a regularização fundiária, quando ela é feita com responsabilidade, ela é um instrumento mesmo de transformação social, né? Ela promove a geração do emprego e renda, estimula a resolução extrajudicial dos conflitos, garante o direito à moradia digna e as condições de vida adequada para aquela população. Então, para que a REURB ela seja um instrumento eficaz, é necessário que todos os atores envolvidos eles estejam engajados com o mesmo propósito, né? Que é ordenar o pleno desenvolvimento do município e garantir o bem-estar de seus habitantes. Eu vi ali que a Dulcineia, ela é da comarca de Virginópolis, né? E lá nós temos a nossa colega, eu falo que nós temos que ter muito orgulho, porque nós temos registradores que realmente abraçaram a regularização fundiária, né? E trabalham com essa difusão do conhecimento. Virginópolis é a comarca da nossa colega Michele, que faz um brilhante trabalho. Então, eu acho que, assim, nós temos mesmo, Érica, que difundir a regularização fundiária como ela realmente é. Com certeza. E aqui a gente vai fazer uma aspas, porque Clícia é minha amiga pessoal e sempre comentou comigo sobre o encantamento da regularização fundiária. E nós tivemos um projeto de regularização aqui na minha circunscrição, na qual eu sou responsável, e na entrega dos títulos, quando foi feita a entrega desses títulos, quando eu saí da entrega, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para a Clícia. Falei, Clícia, eu te entendo. Porque o olhar, Lohane, e tenho certeza que depois eu quero que você me conte sobre isso na região na qual você está, o olhar de agradecimento, embora a gente saiba que nós registradores estamos fazendo uma função que é do nosso trabalho. Mas o olhar de gratidão, de emoção dessas pessoas faz com que a gente trabalhe ainda mais e busque ainda mais levar essa dignidade a essas pessoas. É o nosso trabalho e como é bom
trabalhar com algo que te motiva a realizar o sonho do próximo, não é isso, Clícia? Então a Clícia vai lembrar que no dia da entrega dos títulos aqui, a primeira coisa que eu saí foi ligar para a Clícia e falar: Clícia, eu te entendo. Então, Lohane, conta para a gente, diante, né, desse relato de duas registradoras encantadas pelo tema de regularização fundiária, como é que está a situação hoje de instrumentos urbanísticos no aglomerado no qual você trabalha, e o que você espera que venha a mais com a regularização fundiária dessa área, já que a Clícia acabou de comentar para a gente que no processo de regularização, essas falhas urbanísticas de saneamento básico, né, e outros instrumentos precisam ser comprometidos pelo gestor do município. Como que está hoje, Lohane, e como você espera que ficará depois desse processo de regularização fundiária? Bom, então, hoje a Prefeitura está com um programa de mobilidade e inclusão urbana, né? Eles estão fazendo aí aberturas de rua, fazendo a desapropriação, para que a comunidade tenha mais vias, né? Porque era muito fechadinho, muitos becos, né? Esse projeto é de 2010, ele foi paralisado por problemas de licitação, retornou em 2017 e hoje já está caminhando para uma outra obra que tem intenção de ligar a Avenida Amazonas até o fundo da colina, né? Para quem conhece um pouco aqui da região, é uma obra gigantesca, mas que vai melhorar muito a mobilidade dentro da comunidade, né? E o que eu espero, né, que essas obras, né, esse processo de desapropriação seja feita da maneira mais leve possível, porque é muito difícil, né? Eu mesmo, eu sou nascida e criada dentro da comunidade, e assim, eu ser desapropriada de uma casa que eu vivi minha vida inteira não é fácil, né? Essa questão, essas famílias estão sendo indenizadas, mas às vezes aquela retirada daquele local, a indenização não é o suficiente para poder comprar um outro imóvel, é uma outra demanda grande aqui na comunidade. Mas aí eu espero que essas obras sejam feitas, sim, que melhore realmente a vida dentro da comunidade, né? Como eu disse, eu sou nascida e criada dentro da comunidade, eu sou apaixonada por essa favela onde eu moro, né? Hoje esse nome não é mais pejorativo, né? A favela é algo de extremo orgulho para a gente que está aqui dentro, sim, né? E acho muito que essa população merece o mínimo de dignidade. É uma população muito sofrida, né? A história do Cabana não é uma história fácil, né? Tudo que a gente conseguiu aqui foi por meio de luta comunitária. Então eu espero sim que tudo dê certo e que um dia eu possa receber vocês aqui também para essa tão sonhada regularização, e vocês possam participar dessa celebração junto com a gente. Nossa, Lohane, a tua experiência, veja que você fala e a gente sente a emoção e o orgulho de você estar no processo dessa história, né? Que com certeza ainda não se findou, tem muito a construir, mas veja que vem de gerações de famílias, você é um exemplo disso, e é um exemplo também de que iniciativa do cidadão, iniciativa do registro de imóveis, iniciativa da própria prefeitura municipal podem fazer a diferença para a história de famílias. Então, quando a gente fala de regularização fundiária, a gente não está falando somente da entrega de uma matrícula, como a Clícia comentou, mas da transformação da história de uma família, de um patrimônio que foi, né, adquirido lá atrás e que precisa sim ser valorizado, e não só para ter o documento, mas para dar instrumentos urbanos para essas famílias, como escola, praça, saneamento básico, mas também uma coisa que a gente não pode esquecer, a proteção de um patrimônio, porque é esse imóvel, Lohane, no qual você viveu, que pode também dar respaldo financeiro caso algum de vocês adoeça, seja para um financiamento, uma garantia, ou para vender aquele imóvel, né?
para cuidar de alguém que está precisando de saúde, ou para investir no ensino de alguém, ou ainda se mudar para um outro lugar. Então a gente fala desses instrumentos urbanísticos, mas a gente não pode esquecer também que esse imóvel ele tem um valor patrimonial para a sua família, para a família que mora naquele aglomerado. Então o leque, não é isso, Clícia? O leque de amplitude de um imóvel que é regularizado vai muito além da matrícula. Concorda, Clícia? Érica, com certeza, né? E essa questão da valorização do imóvel, né, que acontece de uma forma natural. Mas eu falo que, assim, é uma consequência. A REURB é um ganha-ganha, né? A valorização é uma consequência, porque aquele núcleo vai estar num lugar mais adequado, né? E, assim, quando a Lohane fala em desapropriação, por exemplo, a ideia da regularização fundiária, hoje, né, ela traz muitas flexibilizações, né, e flexibilizações urbanísticas. Então, é analisado, a ideia é que aqueles núcleos permaneçam onde eles estão. Não é retirar aquelas pessoas de lá, né? Então, por isso, assim, é relativizado o tamanho mínimo do terreno, né? A gente tem uma série de relativizações, essa questão de ter rua, espaçar rua, etc e tal. Então, eu acho que, assim, a melhoria do município, da comarca, onde tem a regularização, é um reflexo natural das coisas, porque se você se você resolve aquele problema e você integra o núcleo, olha como funciona, né? A pessoa ela tem um imóvel, então ela vai dar aquilo em garantia, então ela acaba movimentando a economia da cidade, né? Aí, por exemplo, ela vai pegar o dinheiro e vai fazer uma construção. E aí ela vai lá naquela loja e ela compra o material de construção. E naturalmente ela vai contratar um pedreiro, sabe? Eu falo assim, ó, é uma corrente, é uma cadeia, né? Quando a gente faz a regularização fundiária dos imóveis, além da pessoa ter segurança jurídica, que é muito importante, né? Eu estou numa comarca onde muitos imóveis são irregulares, então eu luto por isso todos os dias. E cada REURB que a gente consegue fazer é uma grande vitória, porque a gente sabe que vai trazer efetiva mudança, né? Quando a Lohane fala dessa questão de realmente, eu vejo assim, se você não trouxer mudança para a comunidade, simplesmente a matrícula não vai fazer a diferença, né? É a soma dos fatores que vai fazer a diferença na vida dessas pessoas, vai fazer esse lugar se tornar um lugar melhor. Com certeza. E daí, para a gente finalizar, uma última pergunta que diz muito de nós três que estamos aqui. Lohane, conta para nós, a sua mãe também mora no aglomerado Pai Tomás. E a sua mãe trabalha no aglomerado, ela criou vocês lá. Você pode contar um pouco da sua história, da sua mãe e a criação de vocês no aglomerado? Na verdade, assim, hoje eu moro com a minha mãe. A casa era do pai dela, que participou dessa ocupação do território, né? E aí, quando a minha avó, no caso, faleceu, minha mãe ainda era adolescente, então o meu avô foi embora e aí dividiu a casa pelos irmãos, e aí aquele território onde eu resido foi essa beiradinha que meu avô deixou para minha mãe, e foi onde a minha mãe criou eu e minhas duas irmãs. Então, assim, a minha história é mais uma de várias histórias aqui, de gerações, né, de orgulho e pertencimento ao local que a gente está. Né, eu falo muito assim, o pessoal que visita o Cabana fica realmente assim emocionado com a comunidade, de como que a gente ali conhece todo mundo, a gente se ajuda ali um pouquinho, mas é muito porque é uma história de muita luta, né? Então foi todo mundo ali muito junto em tudo que a gente conquistou até hoje. Então essa é um pouquinho da minha história. Eu falo que tudo que eu sou hoje é graças à comunidade que eu pertenço, às instituições que pertencem à comunidade e que atuam nela. Então, sou muito grata ao local de onde eu venho e grata a vocês também que enxergam a gente de cá e que abrem espaço também para ouvir um pouquinho da nossa história. Com certeza, Lohane, a gente fala
né, escutando o teu exemplo, a gente percebe o quanto foi importante para você e para sua mãe estar, de certa forma, protegida por essa comunidade. Lohane, complementa para a gente sobre essa história, né, que você comentou da sua mãe, e essa história linda do seu avô com você no aglomerado. Parece que tem um fato muito interessante sobre as desapropriações e a atuação das mulheres no aglomerado Pai Tomás. Você pode comentar com a gente essa história? Então, essa história vem um pouco da ocupação da comunidade, né? Onde as mulheres tiveram um papel muito importante ali para garantir esse espaço de suas famílias. Né? Como eu disse, a comunidade ela foi uma ocupação na década de 60, né? Eram terras aqui de eucalipto que não tinham serventia e muitas famílias vindo do interior para poder trabalhar na construção da cidade industrial não tinham onde morar, e aí tinha essa terra aqui por onde começaram as ocupações. Né? Só que as terras eram de um deputado federal, né? Então ele tinha muita influência, e então a polícia vinha, derrubava as casas que eram feitas, e aí mesmo assim a população continuava vindo, tentando levantar a sua casa ali de lona, de madeira, só que no dia seguinte estava derrubada de novo pela polícia. E aí, tanto que o aniversário do Cabana, né, no dia 7 de setembro, porque é o dia que a polícia sai para fazer o desfile, né, na independência do Brasil. Então ela vai lá para Afonso Pena fazer o desfile, e é nessa data que essas famílias que estavam ali ao redor conseguem ocupar o território. E aí, quando a polícia chega do desfile para tentar tirar essas casas de lá, já não tem mais jeito, porque além de ser muitas casas, né, as mulheres tiveram um papel fundamental de ter feito uma barricada na frente das construções. Enquanto os homens trabalhavam atrás pela construção das casas, as mulheres estavam numa linha fazendo realmente uma barricada com seus filhos ali e pedindo a entrada da polícia para desmoronar essas casas, né? Então, as mulheres, além desse papel, essa barricada de proteção de seus lares também tem um papel muito fundamental na construção, porque muitas dessas mulheres eram sozinhas e construíram suas casas também. Que interessante, Lohane. Que história de luta. Para você ver, né, Clícia, assim, a regularização fundiária, ela fala muito. Fala da história de um lugar, às vezes histórias muito mais complexas, às vezes outras mais simples, mas fundamentalmente também da história de luta de mulheres que precisam de segurança e que, como esse exemplo que a Lohane comentou, se prontificam a se colocar na frente, né, dos homens para a reconstrução dessas casas. Clícia, conta pra gente. A regularização fundiária pode sim dar essa proteção de instrumentos urbanos, do registro dessa propriedade na matrícula. De que modo você vê essa proteção para as mulheres quando o município, o registro de imóveis ou o próprio cidadão encampam, lutam pela ideia da regularização fundiária? Érica, eu acho que mais uma comprovação, né, que nós temos de que a Lei 13465, que é a Lei da Regularização Fundiária, ela tem esse caráter social, é que na lei vem expresso que a titulação deve ocorrer predominantemente no nome da mulher. Então, a própria Lei da Regularização Fundiária, ela traz esse dispositivo, né, de conceder direitos reais, preferencialmente em nome da mulher. É justamente para resguardar a mulher. Veja o quanto de riqueza, de temas a gente abraça com a regularização fundiária, de histórias, de instrumentos urbanísticos, de lutas de mulheres, de proteção desses ninhos também, né, que nós somos sempre demandadas a construir. Que Ribcast incrível de casos práticos, Clícia e Lohane. Lohane, muito obrigada por participar e dividir a sua experiência conosco nesse episódio. A palavra é sua para fazer o fechamento final. Érica, eu que agradeço a você e a toda a equipe.
né, Clícia, foi um prazer realmente estar aqui conversando sobre isso. Tem muitas coisas que, assim, apesar da minha atuação no território, tem muitas coisas que a gente ainda não sabe, e com esse bate-papo aqui foi possível, né, eu ter mais conhecimento para poder passar isso para a comunidade, né? Obrigada pelo espaço, realmente é muito importante estar aqui falando sobre um território, e é isso, estou à disposição, foi um prazer. Muito obrigada, Lohane. A gente espera conversar mais uma vez com novidades sobre, né, a história do aglomerado Pai Tomás e as regularizações que vierem a acontecer. Clícia, nossa diretora de regularização e colega do Registro de Imóveis no Paraná, muito obrigada pela participação. Suas palavras finais, por favor. Bom, Érica, como diretora de regularização fundiária do RIB e também da Aripar, né, eu queria deixar claro aqui que sim, vocês podem contar com o registro de imóveis nessa luta tão importante que é a efetivação da regularização fundiária no Brasil. Né? Procure o registrador da sua comarca, pergunte para ele qual que é a forma mais fácil que tem de regularizar o imóvel. O registro de imóveis é essa mão amiga, né, disposta a esclarecer, orientar e direcionar no cumprimento da legislação. Érica, obrigada mais uma vez. Foi uma alegria estar aqui com você. Muito obrigada a participação de todos. É essencial a gente finalizar esse RIBcast lembrando ao cidadão: se aproprie do seu direito à dignidade, procure o registro de imóveis da sua cidade, a prefeitura municipal, os caminhos estão aí para construir e continuar a história do lugar onde você reside, com segurança, instrumentos urbanísticos, proteção às mulheres, às crianças e continuar a história que vocês já começaram agora com muito mais segurança jurídica. E também para os nossos registradores imobiliários. Apropriem-se dessas histórias, tragam para nós os exemplos de regularização fundiária das suas cidades, dos seus municípios. Apropriem-se do espaço de transformação que nós podemos trazer para a sociedade, para a cidade na qual nós participamos. Esse episódio vai ao ar no dia 21 e sempre no dia 21 do mês. Por quê? Por que dia 21? Porque dia 21 de outubro é o dia do Registro de Imóveis do Brasil. Não esqueça de seguir todas as mídias do Registro de Imóveis do Brasil: YouTube, Spotify, Deezer, Instagram, e espero você no próximo episódio do RIBcast. Abraço!